A traição financeira é uma das principais causas de conflitos e até mesmo divórcios. E hoje nós vamos debruçar um pouquinho sobre esse tema, que é o começo de uma série de vídeos que eu vou falar sobre casamentos e finanças. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Jéssica Pereira e aqui no meu canal eu tenho compartilhado conteúdos sobre saúde, qualidade de vida, tanto no aspecto físico, mental e espiritual. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre traição financeira. Antes de eu começar a gravar esse vídeo, eu fiz uma pesquisa rápida no Google, especificamente no Gemini, que é a inteligência artificial aqui do Google, para descobrir quais são, as principais causas de divórcio hoje no Brasil. E a resposta rápida que eu tive foram três. Primeiro, comunicação, falhas de comunicação. Segundo, problemas financeiros. E terceiro, infidelidade conjugal. Então, essas, segundo a resposta rápida que eu tive, foram as principais causas. E olha que interessante, o tema de hoje, traição financeira, está relacionado a esses três. Por quê? Porque não tem como um casal lidar com finanças sem ter uma comunicação fluida. Não tem como falar de finanças se não entender o que é finanças. E a infidelidade vem desse desconhecer, desse isolamento, desse distanciamento, Muitas vezes não é nem um distanciamento físico, mas até emocional ali, Então, a gente, da mesma forma que existe, a traição mesmo, das pessoas, das partes dentro de um casamento, a traição financeira, embora não envolva muitas das vezes uma outra pessoa, pode envolver outras pessoas, pode envolver outras organizações, outras lojas, outros negócios que estão fora do casamento, mas que fazem parte do dia a dia de um casal. Bom, a minha experiência é a seguinte, eu sou casada há mais de 10 anos, E claro que eu já tive muitos problemas, conflitos por causa de finanças, Então, a gente sempre tem desafio, gente. Hoje, não é fácil para ninguém lidar com finanças. A gente tem que estar sempre estudando, se atualizando. Mas uma coisa que eu fui descobrindo ao longo desses anos de casada foi que a falta de conhecimento sobre finanças e a falta de comunicação aí constante sobre o tema, essa atualização, causa assim muito sofrimento, muita mágoa, Para mim, pelo menos em alguns momentos eu tive sim, muita mágoa, raiva, tristeza. Eu lembro que antes de casar, o meu esposo, ele me deu um livro de um autor de best-sellers muito famoso, na internet. E quando eu recebi aquele livro, ele me deu de presente. E aquilo, ele estava me comunicando algo, ele não disse assim, olha, eu quero que você leia pra gente ficar rico e tudo mais, mas aquilo foi uma porta assim, olha, eu tenho dificuldades para entender o tema e acho que você também precisa lidar com o tema, então vamos conversar a respeito? Então foi uma forma gentil que ele encontrou de introduzir o tema. Depois que nós nos casamos, isso foi na fase do namoro, depois que nós nos casamos, a gente começou a ter ali alguns problemas, por quê? Porque a gente foi dividindo hábitos, Quando a gente se casa, a gente vai morar na mesma casa, a gente divide hábitos, inclusive os financeiros. E quando a gente começou a dividir, os hábitos, quando a gente começou a viver a nossa rotina, pagando contas que antes a gente não pagava, por exemplo, água, luz, internet, telefone, alimentação, e tudo isso passou a ser uma coisa diária, comum ali dos dois, cada um tinha uma forma de ver a situação. E em alguns momentos, sim, a gente concordava, a gente era unânime, mas em outros não. Então, a gente passou por fases muito diferentes ao longo desses mais de 10 anos juntos, Teve fases que a gente foi super fluida, a gente meio que, assim, concordava em quase tudo. Depois a gente começou a discordar, porque a gente tinha, além dos objetivos em conjunto, a gente tinha objetivos pessoais, então a gente começou a ter alguns atritos ali. Mas a verdade é que, assim, eu, pelo menos da minha parte, procurei
ao máximo e procuro até hoje evitar a traição financeira. Por quê? Porque eu entendo que ela também causa um desgaste emocional muito grande. Mas, Jéssica, você está falando aí da sua história e eu queria entender mais o que é essa traição financeira, Jéssica. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre isso. A traição financeira é quando, vou dar um exemplo prático. Você casou, você está morando ali com o seu cônjuge, né? E você quer comprar um sapato, né? E você trabalha, você tem a sua renda ali, e aí só que você vai lá, compra e não fala. Até aí, tudo bem, né? É seu dinheiro, é sua renda. Só que o que isso pode causar de problema? Quando, por exemplo, vocês têm um plano em conjunto, um exemplo bem clássico, comprar uma casa, sair do aluguel. E esse objetivo não está sendo alcançado, passa um ano, dois, três, e parece que esse objetivo vai ficando de lado e a outra parte vai se incomodando, né? E aí começa a falar sobre o assunto, a outra parte começa a meio que se ausentar, fugir, né? E esconder, não querer revelar o que ela faz com o dinheiro. E um nível ainda pior é quando a pessoa, né, que está cometendo a traição financeira, ela tem um cartão de crédito. Normalmente, a maioria dos casos é assim, gente. A pessoa tem um cartão de crédito, ela tem acesso a crédito, geralmente de uma conta conjunta do casal, e essa pessoa começa a comprar coisas escondidas, tá? Eu conheço pessoas que já fizeram isso e não foi nada legal. Da minha parte, agora eu não estou lembrando de nada exato, porque a gente nunca teve conflito com relação a isso. Mas isso causa muita dor, né? E conversando com amigas, assim, conversando com quem já cometeu a traição, e já tem muitos anos, isso eu não sei nem como que a pessoa tá hoje. Então, eu percebi que aquilo estava causando muito sofrimento da outra parte, entende? Então, assim, eu particularmente acho que precisa, né? A primeira coisa que precisa acontecer no casamento é a comunicação sobre dinheiro, porque isso faz parte do dia a dia do casal. Os sonhos, os projetos, mas assim, eu fiz uma pesquisa rápida aqui também pra gente encontrar aí alguns passos práticos, né? Para quem tá sofrendo de traição financeira, se é o seu caso aqui, a primeira coisa é fale a verdade. É muito difícil quando dentro do casamento a outra parte, né, esconde. A gente faz perguntas sobre um assunto e a pessoa esconde, né, se isola, não quer tratar daquele assunto. Por exemplo, olha, amor, recebi uma conta aqui e essa conta veio muito acima daquilo que é normal. Um exemplo, né? Veio muito acima e eu conferi aqui que essas compras não foram minhas. O que está acontecendo? Esse é o momento, se você cometeu a traição financeira, esse é o momento que você precisa falar a verdade. Mas não falar a verdade, fui eu que comprei, é isso mesmo, mas eu tenho contribuído para essa casa, eu tenho direito. Não, eu acho que o melhor caminho é você falar assim, meu amor, nós estávamos precisando de tal coisa, se foi mesmo uma compra, vamos dizer assim, de algo que você precisava para casa, por exemplo, e não foi falado antes, é melhor você reconhecer, olha, meu amor, precisava comprar um jogo de cama novo porque eu percebi que estava rasgando o que estava aqui, ou estava acumulando muito mofo, um cheiro muito forte, ou eu estava lavando e aquela mancha não estava saindo. Então, eu precisei comprar e eu não te avisei. Saiu do nosso orçamento. Isso, me desculpe, eu cometi esse erro, eu não vou fazer isso. Como que a gente pode resolver com relação às despesas da casa? Como que a gente pode fazer para que a gente tenha autonomia? Vamos estabelecer um orçamento? O que você acha? Esse é um caminho. Você falou a verdade e você reconheceu o erro. Outra coisa é, vamos construir um plano, né? Então, ter um plano, né? Um plano em conjunto, um plano de vida, né? Vamos falar assim, da vida do casal, da família. Esse plano maior ajuda a afinar a comunicação, refinar a comunicação.
entre o casal. Então, sonhos que antes não existiam e quando casa passa a existir, por exemplo, uma casa maior, escola particular para os filhos, um carro maior, mudar de cidade, mudar de país, criar uma empresa juntos. Então, ter um plano maior ajuda, gente, ajuda muito nesse sentido. Eu e o meu esposo, ao longo dos anos, a gente tem sonhado e realizado juntos. Muitas das vezes, esses sonhos, eles foram se concretizando a partir de conversas que nós tivemos, a partir de erros que a gente foi cometendo. Então, pense comigo, esconder a verdade não ajuda no plano maior. Então, por isso que os passos são importantes. E você também evitar, prevenir, né? A prevenção. Hoje é muito difícil, né? As pessoas, pelo menos as que eu conheço, falarem, olha, nós prevenimos conflitos. Na maioria dos casos, gente, as pessoas vão lá apagar incêndio, né? Mas a prevenção, assim como na saúde, né? Você prevenir doenças, fazer exames, assim como na saúde física, na saúde financeira do casal, também é preciso prevenir. E como que faz essa prevenção? Da mesma forma como outros assuntos. Quando a gente quer prevenir que o carro pare, o que a gente faz? A manutenção periódica. Então, a comunicação, ela precisa ser constante. E não só a comunicação entre o casal. Precisa estar lendo sobre o assunto, fazendo cursos, lendo livros, participando de eventos, de cursos. Então, é muito importante que o casal se atualize, porque a cada fase do casamento, o casal precisa passar por esse realinhamento. Como que estão os sonhos? Quais já se realizaram? Quais ficaram pelo caminho? Por quê? Quais são os desejos pessoais ainda? Essa atualização, ela só é possível com um diálogo constante. Eu e meu esposo, nós gostamos de separar algumas noites, né, durante aí o mês. Nem sempre é possível assim, toda semana certinho, embora a gente está trabalhando para isso. Mas de tempos em tempos, eu vou dizer assim, hoje uma média de 15 dias no máximo, a gente senta para conversar sobre decisões financeiras que a gente está tendo. Para também falar sobre o desejo que está tendo, né? O que está acontecendo, compras que está fazendo, olha, passa o orçamento aqui, né? Então, o que a gente pode fazer para evitar que os problemas aconteçam? Então, a gente está tendo essa conversa, sim, a cada momento, né? A cada fase da vida, com a chegada dos filhos também, essa comunicação precisa ser refinada, porque muitas vezes os gastos extrapolam e os riscos de traição financeira aumentam, porque às vezes a parte que não está satisfeita, né, com o casamento vai lá e gasta escondido. Gente, muito cuidado com essas brechas. Bom, o vídeo já tá ficando longo aqui. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero convidar você a refletir sobre um provérbio que está na Bíblia, Provérbios 24:3, que diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Então, que você possa, né, nesses passos práticos, encontrar a sabedoria de Deus para a sua casa. É isso mesmo, porque Deus, ele quer que você seja sábio, você seja sábia, não só para finanças, sim, para finanças também, mas para que você tenha uma sabedoria para se comunicar, uma sabedoria para respeitar, uma sabedoria para honrar o seu cônjuge, a sua cônjuge. Então, que você possa ter sabedoria e entendimento. E da onde vem o entendimento? Desse conhecer, desse aprender sobre o assunto, desse debruçar. E é por isso que nós vamos continuar aqui conversando sobre esse assunto. E eu quero convidar você a continuar, né, aqui comigo, aqui no meu canal, para que juntos a gente possa encontrar melhores soluções para as finanças no casamento, tá bom? Se esse vídeo, ele abençoou a sua vida, se você entendeu um pouquinho melhor o que é a traição financeira, como que você pode sair desse comportamento, né, que é tão maléfico para o casamento, como prevenir, né, que problemas financeiros aconteçam, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho
para que quando surgir vídeos novos sobre esse assunto, você também possa estar a par. Vamos construir juntos uma comunidade para casamentos fortes. Eu também tenho aqui, vou deixar aqui na descrição, recomendação de leitura para você, se você quiser se aprofundar no assunto. E também, né, quero convidar você a estar mais perto de mim aqui e no Zap. Eu tenho um grupo no Zap que ali eu compartilho um versículo, alguma meditação do meu devocional diário. E agora, nesse momento, estamos meditando nos Salmos. Então, eu tenho compartilhado ali alguns versos que tem falado comigo, né? Que Deus tem falado comigo. Se você quiser fazer parte dessa comunidade aí, porque isso, gente, é sabedoria do alto para fortalecer o nosso casamento também, tá bom? Muito obrigada e que Deus te abençoe, que você tenha um casamento cheio de paz, de alegria e de prosperidade. Fique com Deus e até o próximo vídeo.